E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém? Graças a Deus por esta leitura feita. Vamos orar, suplicando ao Senhor a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida dos irmãos, que os irmãos possam sair daqui fortalecidos, empenhados na obra do Senhor, procurando a cada dia mais serem submissos à voz do Senhor, à palavra de Deus, e que o nosso testemunho fale poderosamente em nossas vidas, né? Como cristãos. Senhor Pai, Senhor nosso Deus, que está no céu, eu quero te louvar, Senhor, por mais uma quinta-feira. Estamos aqui na tua casa para ministrar, Senhor, nesta noite, a tua santa palavra. Abençoa nossos corações, abre nossa mente, Senhor, para que possamos entender um pouco mais a tua palavra. Aproxima-nos cada vez mais, Senhor, desse texto, para que possamos extrair, Senhor, sábios ensinamentos para a nossa vida espiritual. Abençoa-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Queridos e amados irmãos em Cristo, nós já estamos estudando o livro do Apocalipse já há alguns meses, passamos da metade e vamos caminhar, se Deus assim nos permitir, até o final do livro do Apocalipse. Muitas coisas nós aqui já aprendemos, mas sabemos que estudar o Apocalipse não é uma tarefa tão fácil como estudar qualquer outro livro da Bíblia. É um dos livros mais difíceis, que exigem empenho, dedicação, pesquisa, meditação de todos aqueles que têm interesse para aprender a palavra do Senhor. Podemos louvar a Deus pela vida de muitos estudiosos, homens que se debruçam sobre as Sagradas Escrituras, estudam com afinco e depois escrevem livros que nos ajudam a nós compreendermos mais a palavra do Senhor. São os expositores, os homens eruditos, né, que estudam a palavra do Senhor. O bom é que todo crente seja um estudioso com afinco a respeito da palavra de Deus. Mas estamos aqui para aprendermos um pouco mais. Quero dizer aos irmãos, só a título de lembrança, que na última quinta-feira, o mais recente assunto ministrado aos irmãos foi as 3 proclamações dos anjos, quinta-feira passada, e naquela ocasião, amado, dentre tantas informações que nós passamos aqui aos irmãos, merece destaque aqui os objetivos que foram, creio eu, alcançados. Expomos as várias interpretações sobre o termo Babilônia, fizemos isso, trouxemos aqui várias interpretações. Explanamos acerca do sofrimento dos cristãos na grande tribulação. Isso não é de agora, desde quando a igreja foi fundada, a igreja do Senhor sempre foi perseguida. O Senhor Jesus já nos advertiu que nós seríamos odiados
por todos, por amor ao seu nome. E, como terceiro objetivo, atestamos, irmãos, as consequências que virão sobre todos aqueles que adorarão a besta. Caso haja alguma dúvida, reveja o assunto em nosso canal, caso você queira aprender, rever esse assunto. Bem, irmão, dando prosseguimento ao estudo no livro do Apocalipse, o tema que trago agora é a colheita da terra com amparo, no capítulo 14, versículos 14 a 20. Alguém sabe qual é o título? A colheita da terra é o tema de hoje, certo? Qual é o tema? A colheita da terra. Mas não é a colheita em relação à igreja, não. A igreja do Senhor, a essa altura, já está nos céus, já estará na glória com o Senhor Jesus, porque o Senhor não nos destinou para a ira, certo, irmãos? Por isso, seja fiel ao Senhor, pague o preço de ser santo, evite o pecado, seja um crente fiel ao Senhor. E nessa ministração, queridos irmãos, os nossos objetivos são esses. Primeiro, explicar as diversas expressões constantes no texto. Não devemos entender de forma literal. Se formos entender de forma literal, vai ficar difícil a gente entender o sentido do texto, realmente o que o texto está dizendo. Mas é claro, aqui metaforicamente, a gente sabe que o livro de Apocalipse e outro livro da Bíblia há muitas metáforas, comparações. Por isso que nós estamos estudando, né? Se nós entendêssemos a Bíblia de forma literal, o Apocalipse, não precisava nem vir para o culto de doutrina ou qualquer livro. Já está auto-explicado, mas é necessário que haja explicações, entendimentos, estudos. O segundo é evidenciar, irmãos, que os seguidores do anticristo serão severamente punidos pelo Senhor. Nós veremos aqui, quem for seguir o anticristo será severamente punido. Por quem? Pelo próprio Deus. Deus é amor, irmãos. Como Deus é amor? Deus ama o pecador, mas também o Senhor é um Deus que se ira. Não é verdade? Deus se ira ou Deus só é amor? Não, Ele se ira porque Ele é santo. E a sua santidade ela é tão perfeita que não admite a injustiça. Em certo momento Deus até tolera, dá a oportunidade para o homem arrepender-se, mas vai chegar um momento que a medida da paciência de Deus ela vai se esgotar. Mas antes disso Ele dá oportunidade ao homem, não é verdade? Para que o homem se arrependa. Como o homem não vai se arrepender, quando a pessoa não se arrepende, aí Deus é justo e tem que aplicar a sua justiça, a sanção divina. E como terceiro, discorrer acerca da batalha do Armagedon. Vamos falar aqui um pouco, não tudo, ainda está mais à frente, mas já vamos começar a falar a respeito da batalha do Armagedon. E vamos manter aqui, irmãos, essas trombetas, essas taças aqui, para que os irmãos, ao olhar aqui para o púlpito, acompanhando, entendam que essas taças são os juízos de Deus que ainda virão. Então os irmãos aguardem, né, com expectativa, que vamos falar sobre isso aqui. Certo? É só para deixar os irmãos aí cientes de que tudo que está acontecendo, a situação ainda vai piorar, porque os juízes de Deus virão para punir os transgressores, para punir os ímpios que não querem saber de Deus. E para que alcancemos esse objetivo, vamos seguir este sumário, que está bem simples, tem uma introdução já iniciada inclusive, e no desenvolvimento eu apresento apenas 2 tópicos. Quais são os 2 tópicos? O primeiro tópico é a colheita na terra está madura. Você pode repetir? A colheita na terra está madura. Com ênfase nos versículos 14 a 16. E o segundo tópico é o lagar da ira de Deus. Você pode repetir, por favor? O lagar da ira de Deus. Deus tem um lagar. Versículo 17 a 20. Certo, irmãos? E uma breve conclusão. Como é do conhecimento de nossos irmãos, quero iniciar este assunto já trazendo aqui os seguintes ou alguns questionamentos. O que significa a expressão é já vinda a hora de cegar? Qual o significado disso? É já vinda a hora de cegar. Cegar com S aqui, né? Não bota o cegar com C não, tá certo? Cegar com C é outra coisa.
Qual o sentido da expressão meter a foice à terra? É outra expressão que está aqui. Qual o sentido? Meter a foice. Será que ele vai pegar uma foice e vai sair cortando o mato alto aí? Cortar, é isso? É nesse sentido? O capim que está alto, ele vai cortar, meta a foice aí? Não. Qual o sentido da expressão a seara da terra está madura? Mas, pastor, isso aí então tem relação com a igreja, porque a seara é a igreja, não aqui nesse texto. Não é a obra do Senhor não é vista aqui como a seara, nesse texto. Essa seara aqui é outra, e não é a obra de Deus. Quem são as uvas do lagar? Quem são as uvas do lagar? Quem são os cachos da vinha? Essas expressões aparecem no texto. Quem no texto é a vinha? Quem será o lagar de Deus? Então a resposta, meus amados irmãos, nós procuraremos aqui respondê-las durante a ministração. Eu conto com as suas orações. Quem vai orar por mim? Obrigado, que Deus abençoe e ore mesmo. Passemos então para o primeiro tópico. A colheita na terra está madura, com ênfase nos versículos 14 a 16, e aqui já é costume nosso, nós lemos o texto pelo menos 3 vezes durante a ministração, para que fique mais na mente e no coração dos irmãos. Abra sua Bíblia, ou pelo menos mantenha aberta no capítulo 14, versículos 14 até o versículo 16. Mais uma vez vou ler. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça, o que, irmãos? Uma coroa e na mão uma foice aguda. Em outras versões, uma foice afiada, é a mesma coisa. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Vamos então para as explicações. Esse texto, irmão, quando nós lemos, acabamos de ler, ele vai tratar de julgamento. Então esse texto vem falar sobre julgamentos que acontecerão no final ou ao término da grande tribulação. O texto declara em seu início, versículo 14, na parte A, diz assim: João descreve, né? E olhei, e eis uma nuvem branca. Até aí tudo normal, você olha para o céu e vê uma nuvem branca, né? Mas essa nuvem aqui tem uma particularidade. E ele diz: e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Oh, glória a Deus, que visão maravilhosa. Dessa visão veio o Filho do Homem assentado sobre esta nuvem. Jesus prometeu aos seus discípulos que da mesma forma que eles viram ele subir, ele voltará numa nuvem também. Quem espera Jesus assim? Glória a Deus. Você espera Jesus vir numa nuvem? A vinda de Jesus assim, na nuvem não é para a igreja, irmão. A vinda de Jesus na nuvem é a vinda dele em glória. Nós estamos esperando Jesus nos arrebatar nos céus. Nós seremos arrebatados, vamos nos encontrar com o Senhor. Quando estivermos no capítulo 19, os irmãos vão entender mais, tá certo? Glória a Deus. Vamos mais à frente. Então João olha, percebe e vê este ser assentado, e ele diz que é semelhante ao Filho do Homem. Esta expressão Filho do Homem, quem lê a Bíblia, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, de vez em quando você vê esta citação. O próprio Senhor Jesus fez alusão, citou esse termo, esta expressão Filho do Homem. Esta expressão Filho do Homem tem a ver com a natureza humana de Jesus, irmão. Porque Jesus, nós sabemos que ele é divino, não é divino? Ele é divino, ele é Deus. Mas ele, quando ele encarnou-se, assumiu uma natureza humana. Por isso que, profeticamente falando, aparece esse termo mostrando que Jesus é o Messias, ele é o Filho do Homem. Jesus é de fato o Messias, o Filho do Homem.
E eu quero destacar aqui a profecia de um profeta do Antigo Testamento, que se nós olharmos o texto desse profeta com esse texto de João, tem semelhança. Por gentileza, seja rápido e abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo número 7 e no versículo 13. Irmãos, vejam como a palavra de Deus, ela se encaixa perfeitamente. Aquilo que Daniel viu 600 anos antes de Cristo, agora João está vendo aproximadamente 95 anos depois de Cristo. O texto de Daniel é o capítulo 7, versículo 13, somente a parte A. Olha o que Daniel descreve, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Amém? Os irmãos viram que há essa relação? João diz: olhei uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem. Agora Daniel, que para alguns é o Apocalipse do Antigo Testamento, Daniel, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Que visão maravilhosa Daniel viu. Daí nós podemos concluir que essa visão de João confirma a de Daniel. O mesmo ser que Daniel viu, João também vê. Quem é este ser, irmãos? Trata-se do Senhor Jesus. A expressão filho do homem é muito usada em todos os evangelhos. Reitero aqui, tal expressão, reitero novamente, tem a ver com a encarnação, isto é, com a humanidade de Jesus. Então, se alguém disser: irmão, por que Jesus ele é citado na Bíblia, aparece esse termo filho do homem? Qual o significado? Você vai dizer o quê? Isso tem a ver com a encarnação de Cristo. Ele não encarnou-se? Cuidado para não dizer reencarnou-se. Encarnou-se, isto é, tomou forma corpórea, humana. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 5, versículo 27, ele usou essa expressão, falando de si mesmo. Ele diz assim: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Você sabia que Jesus, ele recebeu de Deus todo o poder para julgar? Não quando ele estava na terra. Quando ele estava aqui, ele não veio julgar ninguém, ele veio proclamar o seu evangelho, mas ele virá como juiz de vivos e de mortos. Dá para dar glória a Deus? Amém. Mas o termo continua, e agora vem descrever o que João contemplou sobre a cabeça do Filho do Homem. O que ele diz? Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de prata, é isso? Uma coroa de ouro. Ele vê uma coroa de ouro sobre a cabeça do Senhor Jesus, o Filho do Homem. Está no versículo 14. Essa coroa de ouro indica o que, irmão? Indica poder. Indica o que mais? Poder real. Indica glória. Indica majestade, poderio. Jesus é poderoso, e como é poderoso. Os homens lhe deram uma coroa de espinho quando ele estava na cruz do Calvário, mas ele tem uma coroa de ouro, uma coroa de glória, de poder. Bendito seja Deus. A coroa indica Jesus como rei. Ele veio como servo. Muita gente quer ser servida, mas Jesus deu um exemplo. Ele veio como servo, para servir aos demais. É natural do ser humano querer ser servido. É muito bom ser servido, mas Jesus nos ensinou que nós devemos ser servos. Mas o verso 14 finaliza assim: e na sua mão uma foice aguda. E começa agora aqui, vamos perceber o que é. Até agora você entendeu? Agora, e na sua mão uma foice aguda. Versículo 14, parte C. Irmãos, tudo isso aqui no Apocalipse trata-se de uma visão. Quando o Senhor Jesus mostrou muitas visões a João, ele não tinha, digamos assim, ideia de muitas coisas. A própria Bíblia não dá explicação, o próprio livro do Apocalipse não dá explicação
sobre o que é essa foice. Isso é isso. Mas nós entendemos, lendo o texto e analisando outras passagens bíblicas, fica mais fácil nós entendermos. Então, quando ele viu Jesus com essa foice na mão, essa foice, há um significado. Qual o significado dessa foice? Foice fala de quê? De corte, não é verdade? De poda, vai cortar alguma coisa. Ele não está com serrote, ele está aqui com a foice. Qual é o sentido aqui? É isso que nós veremos. Qual o sentido? Então essa foice nas mãos de Jesus tem um propósito de quê? De julgamento. Julgamento. E nós sabemos que haverá uma ceifa. Haverá um momento em que as pessoas serão punidas. Os ímpios serão punidos. Nesse texto aqui, o texto vai mostrar que eles serão ceifados, serão cortados. Jesus nos advertiu sobre isso, que vai chegar esse momento. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 13, verso 30, mas se não quiser abrir, apenas acompanhe. Jesus disse assim, ó: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Quem é o trigo? O trigo é o povo de Deus, que não sofrerá condenação. E o joio? Os joios serão os ímpios, que serão, Jesus diz, atai-os em molhos para o queimar. Não significa que Deus vai pegar todos os ímpios, amarrar e jogar ele, não é nesse sentido. Mas metaforicamente, o homem do campo, os agricultores, as pessoas que lidavam com o dia a dia do campo, com a agricultura, sabia disso. Como era que pegava um feixe, outro feixe, fazia aquele monte de feixe, jogava no fogo o joio que não prestava, que danificava, que enganava até o agricultor. Ele só sabia que era joio quando crescia. Mas Jesus nos advertiu que haverá um julgamento, e aqueles que forem fiéis servos do Senhor irão para a glória do Cordeiro, irão para o céu. Mas os ímpios serão queimados, isto é, serão condenados ao fogo do inferno. Então, sobre isso, todo crente sabe que haverá esta ceifa. E esta ceifa dos ímpios será um dia terrível para eles, irmãos. Será um dia, o pior dia para eles. E a Jesus, como eu já disse, Deus confiou o julgamento. Deus não vai confiar o julgamento dos ímpios a um anjo, nem um anjo Deus deu o julgamento dos ímpios. Apesar dos anjos serão usados para punirem os ímpios também. Mas quem vai julgar, quem estará no tribunal assentado para julgar, será o Senhor Jesus, porque a Ele foi dada essa autoridade. Está em João 5:22. Jesus diz assim: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. Isto é, quem for ímpio não vai para o céu, quem for santo não vai para o inferno. Cada um terá o que plantou, cada um colherá o que plantou. Se eu fui uma pessoa correta, procurei ser santo, se você procurou ser santo, Deus não vai jogar você no inferno. Deus vai querer estar com você. Deus vai querer quer você perto dele. Assim como aquele homem, quem foi o primeiro homem que foi arrebatado? Alguém lembra? Enoque, irmão. Não Enoque filho de Caim, mas Enoque filho de Jared. Ele tinha tanta comunhão com Deus que Deus levou ele para a glória, sem morrer. Deus também quer levar a igreja para estar com Ele na glória, porque nós aceitamos Jesus como Salvador e procuramos ser fiéis. Então há um lugar para nós, mas quem vai julgar não serão os homens,
Não será o STF do Brasil, que não julga nem as causas justas, beneficia o ímpio e o justo é penalizado. Mas o Pai confiou a Jesus todo o julgamento. Por quê? Porque Jesus é um justo juiz. Jesus nunca disse uma mentira. Jesus nunca jogou conversa fora. Tudo que ele falou foi proveitoso. Tudo. Jesus será o juiz de toda a terra, dos mortos e dos vivos. Depois você confira essa referência, Atos 10:42. Mostra que Jesus será juiz dos mortos e dos vivos. Por que dos mortos? Porque os mortos vão de ressuscitar. Daniel diz que os ímpios também ressuscitarão. Haverá ressurreição dos justos e de injustos. Os justos serão glorificados, mas os ímpios serão condenados. Isto é, a segunda morte. Serão banidos da presença do Senhor. Quem vai julgar os mortos e os vivos? Jesus. E Jesus é justo. Ele é santo e ele é justo. E quando nós chegamos ao versículo 15, queridos irmãos, nós percebemos que João verá outro anjo. Nós já vimos uma sequência no capítulo 14, versículos 6, 8 e 9, se não me falha a memória. Ele viu o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo. E João vai ver muitos anjos. E ele vê agora o quarto anjo. Olha o versículo 15. Ele diz assim: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Quem lê esse texto aqui, um anjo clamando, falando com Jesus em alta voz, qual o problema? Qual o problema? Só recebe as grandes bênçãos do Senhor quem clama. Jesus estava passando em Jericó e ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamando em alta voz. Então, isso não é nenhum desrespeito do anjo clamar para que Jesus tome alguma providência. Clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Quem está sentado sobre a nuvem? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então João vê agora mais um anjo. Ele viu no versículo 6, 8 e 9. Esse anjo, o texto mostra que ele saiu do templo. Que templo? O templo celestial. O templo de Deus. Lá no céu há um templo, irmãos. Lá no céu tem altar. Tem ou não tem? Tem. Nós já explicamos isso aqui aos irmãos. Tem trono. Tem. Então esse anjo ele sai do templo celestial. E lá no templo do Senhor há muitos anjos. Milhares, eu digo até milhões de anjos. Nós já falamos isso em outras ministrações. Na presença do Senhor há anjos. Há anjos, querubins, serafins, os anciãos, os seres viventes e anjos, milhares, milhões de anjos na presença do Senhor. Mas esse quarto anjo parece que ele está com pressa, os irmãos já perceberam? Porque assim se expressa, ó: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar. Cegar, irmão, porque os agricultores, esse tema aqui no Brasil não é muito usado, né? Vamos cegar, né? É colher, vamos fazer a colheita dos grãos, a colheita da soja, a colheita do algodão, não é? E enfim, de muitos produtos. Lá, como eles plantavam muito trigo, então quando eles iam colher o trigo, eles diziam: vamos cegar. Chegou a hora da cega, né? A cega da colheita. A vindima é outra coisa. Vamos explicar aqui aos irmãos também, para que não misture as coisas. Então ele diz, vou ler o texto a partir do início: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Eu já quero adiantar para os irmãos que isso aqui, reitero também, não é a seara, a igreja do Senhor. Por quê? Porque onde é que está a noiva do Cordeiro nessa altura? Está onde a noiva? Está na glória, irmão. A noiva do Cordeiro já está com Cristo. Não dê atenção a esse povo que fica dizendo: a igreja vai passar pela grande tribulação. Sim, parte da igreja vai. Mas que igreja? A igreja daqueles que aceitaram Jesus
durante o período da grande tribulação. Não deixarão de ser igreja. Não deixarão de ser igreja. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, já vai estar com o Senhor na glória. Então ele está se referindo aqui não à obra do Senhor. Esse anjo, ele vai instigar Jesus a tomar a sua foice e fazer a colheita, porque o tempo do juízo é chegado. Os irmãos estão lembrados que nós ministramos aqui em ministrações anteriores que as almas dos que foram degolados por amor a Cristo, que guardaram seus testemunhos, as almas deles estão clamando debaixo do altar para que o Senhor vingue a morte deles. Já vimos isso aqui ou não? Já expliquei, os irmãos já falamos sobre isso aqui. Se alguém tem alguma dúvida, é só rever o assunto, está na internet. E agora chegou o momento da punição dos ímpios. É importante os irmãos entenderem que nesse contexto aqui, o mundo vai estar no período da grande tribulação. A impiedade vai ser muito forte, toda impiedade, roubalheira, crimes, né, injustiça. O reino do anticristo vai estar aqui. Os homens estarão adorando a besta, o falso profeta, o dragão. Carestia dos produtos haverá. Guerras aqui, perseguições a judeus, perseguições a pessoas que se converterão durante a grande tribulação. Então o mundo vai estar, irmãos, não em tranquilidade, mas o mundo estará em confusão. Vai ser um período ruim, dificílimo na história da humanidade. Então esse anjo, o que ele está instigando aqui o Senhor Jesus? Ele está, Senhor, é como se ele dissesse, Senhor, não dá mais para suportar. Os homens já chegaram ao limite da tolerância. Vamos julgar, vamos vingar a morte dos teus santos. Não é? Os homens já chegaram ao limite, extrapolaram. Não chegou isso certa vez até a presença de Deus, quando Deus falou com Abraão? E Abraão começa a interceder para que o Senhor poupasse aquela cidade de Sodoma. Por quê? Porque o pecado chegou até a presença de Deus, subiu a presença de Deus ali, aquela podridão do pecado, e o Senhor manda anjos para verificar em loco se de fato era assim. Então o Senhor, o anjo está aqui como se estivesse, comece a julgar agora, Senhor, comece a punir os ímpios. É mais ou menos assim. Então, quando vier esse juízo, a igreja do Senhor já está onde, irmãos? Na glória. E a maioria dos santos e dos judeus terá sido morta. Muitos judeus morrerão. Muitos cristãos morrerão. Por quê? Porque não se submeterão à adoração à imagem da besta. Não se submeterão a colocar a marca da besta na sua mão direita, nem na sua testa. Não se submeterão. Tudo que a pessoa for comprar tem que ter a marca. Serão perseguidos. Então será um momento muito difícil na história para quem for fiel a Deus. O mundo totalmente corrompido. E quando o texto menciona, irmãos, porque já a seara da terra está madura, não se trata de uma colheita de bons frutos. O anjo não diz, Senhor, já está madura, a seara já está madura. A palavra grega para madura é xeraino, significa totalmente madura, podre ou murcha. No texto, no original grego, os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento no grego. Esta expressão, quando ele diz a seara está madura, significa que ela pode estar totalmente madura, podre ou murcha. Isto é inaproveitável. Você compra uma fruta estragada, quando as irmãs vão comprar tomate, você quer aquele tomate todo mole, ruim? Não, frutas sadias, não é assim? E qualquer fruta. Só que essas frutas aqui, espiritualmente falando, estão podres. Podres por quê? Pelo pecado, porque são idólatras, porque tratam-se de pessoas ímpias, que estarão adorando não a Deus, mas o falso profeta, e ao dragão e à besta. Irmãos, o que vemos no verso seguinte, o 16,
É essa expressão. E aquele que estava assentado, quem é que está assentado? Jesus, sob a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Isso fala de quê? Julgamento executado, julgamento feito. Então significa o quê? Que Jesus vai começar a agir. Jesus vai agir. Jesus age? Jesus age, irmão? Parece que para alguns não, né? Jesus age ou não? Jesus cura ou não? Ele cura, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele renova, Ele restaura, Ele anima, Ele alegra, Ele fortalece. Ele vai começar a agir, atendendo ao clamor dos santos que deram suas vidas pela causa do Evangelho. E aí agora é necessário ler esse versículo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Atos capítulo 6, versículo 10. Bem rápido, irmão. É necessário ler esse texto, porque esse texto é como se for, o que Jesus fará aqui no versículo 16, é praticamente uma resposta a uma angústia, a um pedido, a um rogo de muitos santos. O que é que esse texto diz? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam ali, irmãos, rogando Deus: Senhor, até quando? Teus santos estão sofrendo, eles estão morrendo lá na terra, Senhor. E os ímpios estão punindo teus servos, punindo os teus filhos, aqueles que são santos. Até quando, Senhor, tu vai suportar? E agora Jesus vai começar a julgar, irmão. Jesus passará a sua foice afiada sobre a terra. Isso fala de quê? Terríveis castigos. Foice na mão de Jesus significa o quê? Castigo. Jesus não vai pegar uma foice e sair matando de um em um. Não é isso. Essa foice é de forma metafórica. Essa foice trata-se de quê? De juízo, que sobrevirão para punir os ímpios, certo? Então a foice fala de quê? De juízos, castigos, que virão. Estão acompanhando, irmão? Amém? Ou você acha que Jesus tem uma foice para sair matando as pessoas assim? Ele só precisa matar de um em um? Não. Ele tem o quê? A natureza, o seu poder. A natureza está à disposição de Deus. Amém? Quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Se for falta de comida, não se preocupe, Deus manda passarinho levar comida. Está na Bíblia? Se o problema vai morrer afogado, Deus manda um peixe para lhe engolir e levar você de submarino, né? Até onde Ele quer deixar você. Então nada é impossível para Deus. Se for falta de pão, Jesus multiplica pão. Se for falta de peixe, idem. Se a maré não está para peixe, Jesus diz: vai para as águas profundas. Aí você vai colher coisas maiores, porque Jesus sabe onde é que tem peixe bom. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, tudo com Jesus se resolve. Não sei se aqui entrou alguém hoje aqui triste, meio acabrunhado, meia pedra e meio tijolo, né? Mas Jesus vai resolver o seu problema se você confia nele. Glória a Deus. Quando a gente não confia em Jesus, a gente faz besteira. Faz coisa errada. Deixa de olhar para Jesus, a gente começa a se afogar, como Pedro fez, né? Desviou o olhar de Jesus para temer. Não temas as tempestades, irmãos. Não temamos os obstáculos. Deus está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Não é verdade? Então confiamos no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Não vamos fazer como os hebreus fizeram no deserto. A situação estava difícil, faltava água, faltava comida, e ali eles começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés e contra Arão, mas era contra Deus. Então o segredo é não murmurar. Confia no Senhor, espera nele, Ele tudo fará. Essas pessoas que serão punidas estarão ou estão espiritualmente mortas. O Senhor Jesus vai punir
as pessoas que espiritualmente estão mortas. Mas Jesus deu oportunidade? Deus deu oportunidade? Deus deu oportunidade. Deu a igreja para pregar o evangelho. Depois que a igreja foi arrebatada, Deus parou de evangelizar? Não. Vai enviar quem? 144 mil testemunhas. Vai enviar as duas testemunhas, que nós falamos aqui quem são as prováveis duas testemunhas. Vai enviar um anjo pregando o evangelho eterno, sobrevoando a terra, pregando o evangelho. Então Deus, Ele faz o possível para que o homem não vá perecer no inferno. Mas as pessoas procurarão, irmão, adorar a Satanás, adorar o anticristo, adorar o falso profeta, e não crerão no Deus verdadeiro, infelizmente. Aí a punição é para essas pessoas. É nesta tarefa de punir os ímpios que Jesus será auxiliado pelos anjos. Mateus 13:41. Quando o Senhor for punir os ímpios, Jesus vai chamar anjos. Tem uma tarefa para vocês, olha a tarefa aqui: mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Iniquidade é pecado, é impiedade. Passemos para o segundo tópico. O lagar da ira de Deus, com base no versículo 17 a 20. Você pode ler mais uma vez. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém, irmão? Vamos explicar aqui. Então, o outro anjo é visto por João. Agora o quinto, né? Podemos dizer o quinto anjo. O texto expressa: e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha o que, irmãos? Tinha o que? Uma foice aguda. Fale, meu amado irmão. Quando você fala a palavra de Deus, você se fortalece. Fala a palavra de Deus. A melhor maneira de você, não é um segredo, vou revelar aqui. Olha, a melhor maneira de você ler a palavra de Deus é você falar. Quando você for ler sua Bíblia, se você tem o costume de ler a Bíblia diariamente, pega um capítulo e sai falando você vai usar o maior número de sentidos, você vai ouvir a palavra, você vai ver a palavra, olha, né? E vai ouvir. Quando você usa só a mente aqui, você só os olhos, né? Não ouviu nada. Então, tem esse costume, você vai aprender, garanto que o irmão vai aprender muito mais a palavra do Senhor. Mas vamos prosseguir. Irmãos, notem que da mesma forma que Jesus tem uma foice aguda, esse quinto anjo também tem uma foice aguda. Esse quinto anjo, a foice afiada, né? Eu já falei aqui que os irmãos, que os anjos, eles participarão do grande julgamento final da grande tribulação. Serão os auxiliares, podemos assim dizer, de Deus ou de Jesus. Jesus vai usá-los eles para punir os ímpios. E a esse anjo foi dado a ele poder sobre o fogo. O texto diz assim, ó, versículo 18: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Um anjo com poder sobre o fogo. Está no versículo 18. Então, a semelhança do outro anjo, esse anjo também clama para que o Senhor venha colher essas uvas. Esse mesmo anjo, esse outro anjo, ele agora vai clamar praticamente quase da mesma forma. O que é que ele vai dizer? Ele vai clamar assim, ó: e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo, aqui é outro anjo: lança a tua foice aguda, ou amolada, né? E vindima os cachos da vinha da terra,
corta os cachos, porque já as suas uvas estão maduras. Vidimar significa colher os cachos. Os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Qual é o significado? Qual o significado? Vamos explicar. Antigamente, irmãos, os viticultores, eles prensavam as uvas num lugar chamado lagar. Era um lugar que ficava realmente bem próximo da plantação de uvas, né? das suas vinhas, sua plantação de vinha. E ali eles tinham o costume de pegar aquelas uvas que eles tiravam os cachos, colocavam no lagar, e aí eles descalçavam os pés e pisavam nas uvas. À medida que eles pisavam numa espécie de pedra, né, aquele suco, o sumo, o produto da uva escorria, e ali ele juntava no lugar para fazer o seu vinho, né? Então havia este lugar. Entenda que as uvas do lagar ou os cachos da vinha são os ímpios. Então estou explicando aqui que as uvas do lagar ou os cachos da vinha são os ímpios, que vão aderir à adoração à besta ou anticristo. Nesse caso, quem é a vinha? A vinha é o anticristo. Então quem é a vinha no texto? Quem é a vinha no texto? O anticristo. Por quê? Porque ele terá muitos adeptos, pessoas que irão adorá-lo. E quem adorar ao anticristo, adorar a besta, é como se fosse uvas fazendo parte de cachos. Mas daqui a pouco eu vou dizer quem são os cachos. Sabe quem são os cachos? Os cachos são as nações que irão prestar culto ao anticristo. Quem são as uvas? As pessoas. Quem são os cachos das uvas? As nações. Muito bem. Muito bem. E quem é a vinha? O anticristo. O anticristo. Certo, irmão? Amém? Glória a Deus. Então vamos para frente. Portanto, amados, guardem isso. Mais uma vez eu reitero: as uvas do lagar são as pessoas ímpias que irão cultuar a Satanás. Através de quê? Do culto ao anticristo, que é a besta, que é emergiu do mar. Pessoas que irão acreditar no falso profeta. As nações serão manipuladas por este homem que ele não vai identificar-se como o anticristo, mas ele vai dizer: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Messias dos judeus, eu tenho a solução para o mundo. E as pessoas irão adorá-lo, aclamá-lo. Só que haverá uma reviravolta. Os judeus, por algumas atitudes deste homem ímpio, eles verão que esse anticristo não é o Cristo. Esse homem não é Cristo, não tem nada a ver com o verdadeiro Messias dele. Portanto, os cachos são as nações que prestarão culto e adorarão ao anticristo. Por que o texto diz que elas estão maduras aqui, ou amadurecidas? Significa que não pode haver mais demora. Já chegaram, as nações se corromperam, o mundo se corrompeu, o mundo se miscuiu com a idolatria. Não há espaço mais para algo justo. Então chegou o momento do Senhor punir os ímpios. Significa dizer que o tempo do julgamento chegou, o dia da salvação já passou. Então quando o Senhor mete a sua foice, significa o quê? Que não há mais salvação. Passou o tempo da salvação, chegou o tempo da punição. E o fruto está maduro, mas não é bom. Apesar da Bíblia dizer, o fruto está maduro. As uvas eram colhidas quando estavam maduras, mas esse fruto aqui não serão frutos bons. Por quê? Porque os ímpios não tinham frutos dignos de arrependimento. Os irmãos estão lembrados da pregação de João Batista? João Batista, quando ele pregava, ele produzia frutos dignos de arrependimento. Ninguém vai se arrepender. Nós veremos mais à frente, irmãos, que quando Deus for começar a castigar os homens, mesmo assim os homens não se arrependerão, blasfemarão de Deus. Blasfemarão de Deus. Já começaram, né?
Daqui a pouco, no final, eu tenho algo aqui para dizer para os irmãos. Algo bem pertinente, tem a ver com o que eu estou falando aqui. João Batista, em Mateus 3, verso 8, dizia: produzir pois frutos dignos de arrependimento. O que Deus mais queria, o que Deus mais quer do homem é que ele se arrependa. Todos nós aqui nos arrependemos, não arrependemos? Quando a gente faz uma coisa errada, a gente não se arrepende? Se arrepende ou não? Sabe por que você se arrepende? Porque você tem o temor de Deus no coração. Você tem o temor de Deus, você tem o Espírito Santo. Quando a gente faz uma coisa errada, o Espírito Santo nos convence que nós erramos, não é verdade? Mas o homem ímpio, que não dá lugar ao Espírito Santo, não tem temor de Deus na vida, para ele pecar é uma coisa rotineira, é como respirar. Ele peca e nem se toca, não está nem aí. Mas a gente sabe que é um Deus justo e um Deus que nos acompanha e sabe de tudo. Há uma profecia de Joel, onde mostra que Deus trouxe julgamento parcial. No Antigo Testamento, Deus puniu a nação de Israel, puniu. Israel desviou-se, Israel começou a cultuar outros deuses, não é? A nação de Judá também houve alguns reis ímpios. O que é que Deus fala através de Joel? Olha que profecia. Joel 3,13: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Isso aqui já era um prenúncio do que iria acontecer com a nação de Israel. Só que nós estamos tratando aqui de outro assunto. O que veremos no versículo 18 é o juízo divino em execução. Olha agora, versículo 19. Estamos já quase no final. Olha o versículo 18, acompanha aí, irmão. Você vai ver o juízo de Deus agora em execução. O que é que o versículo 19 diz? E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha. Quem são as uvas? Quem são as uvas? As pessoas ímpias, né? Vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Quando o agricultor tirava os cachos de uva, ele não levava para casa, ele levava para onde? Para o lagar, para prensar as uvas, pisar nas uvas e produzir o vinho. Deus também tem um lagar. Você quer saber qual é o lagar de Deus? Quer saber qual é o lagar de Deus? O texto vai nos mostrar aqui. E lançou-os no grande lagar da ira de Deus. Então os ímpios serão colhidos e serão punidos. Segundo alguns comentaristas, irmãos, o lugar onde estas uvas serão pisadas, espremidas e punidas, é o Vale de Josafá. Já ouviu falar disso na Bíblia? Vale de Josafá, que em hebraico significa o vale onde Deus julga. Acompanhe a leitura desse texto de Joel 3, verso 2. O irmão Joel vai abrir aí, né? O nome dele. Joel 3, verso 2. Esse texto aqui está apontando para a batalha que ocorrerá, que será a batalha da Magedon. Ele diz aqui, ó: congregai todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a que eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Amém? Deixa eu só explicar aqui de forma sintética, para não me prolongar aqui nesse versículo. Durante o período da grande tribulação, irmãos, os judeus serão severamente castigados, punidos, rejeitados. Os irmãos sabem disso, que os judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos, né? Acusados de muitas coisas que na verdade não tinha realidade, foi só acusações. Mas o que vai ocorrer? Como a nação de Israel vai romper o pacto com o anticristo, o que é que o anticristo fará? Vai perseguir a nação de Israel, vai cercar a nação, principalmente as suas cidades, Jerusalém, para destruir. O anticristo vai instigar nações confederadas para destruir Israel. Só que Deus está atento, irmão. Diga: Deus não dorme. Deus não cochila. Deus não sonha. Ele vê tudo. Ele acompanha tudo. Você pensa que quando o anticristo levar as nações,
vamos guerrear, vamos destruir Israel, vamos varrer Israel da face da terra. Você acha que Deus não está preparado, não? Aí Deus, irmão, vai destruir os ímpios. Aonde? O Senhor vai permitir que eles cheguem lá no vale. Neste vale é uma planície que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Uma planície em Israel. Israel tem muitos planaltos, mas há essa planície e é um lugar propício. Já ocorreram lá muitas guerras. Neste lugar, o texto diz aqui, ó, congregai todas as nações. Pode ir, as nações. Vocês querem destruir Israel, é? Vão. E as farei descer ao vale de Josafá. Deus fará, Deus permitirá que eles cheguem lá. Mas sabe por que Deus vai permitir? Por que Deus permitiu que a cavalaria de Faraó chegasse perto do povo de Israel? Por que vocês acham que Deus permitiu? Porque Deus queria destruir eles, irmão. Por que Deus não quebrou as carroças logo quando eles... Vamos lá, vamos levar os cavalos. Deus matava os cavalos logo, dava logo a doença, os cavalos morriam. Eles nem chegavam lá perto, mas Deus permitiu. Por quê? Porque Deus queria punir eles. Deus, vou matá-los no mar afogado, para eles saberem quem é Deus. Para esse faraó saber que há Deus em Israel. Glória a Deus. Aí Deus vai permitir. Vocês querem ir para lá? Pode ir. Daqui, ó. E as farei descer. Quem fará descer? Deus. Ao vale de Josafá. Aí. E ali com elas entrarei em juízo. Deus está dizendo, eu vou brigar com elas lá, com as nações. Eu vou entrar em juízo. Por causa de quem? Do meu povo. Quem é o povo de Deus? Israel, irmão. A nação de Abraão, de Isaac e de Jacó. E da minha herança, Israel. A quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Está a confusão hoje. Israel, os palestinos brigando por terra. Então, segundo os intérpretes, irmãos, e os eruditos nesse assunto, esse texto que nós acabamos de ler está apontando para a batalha do Armagedon. Diga, batalha do Armagedon. Vamos ler só um versículozinho, só uma pitadazinha aqui do versículo. A gente vai estudar isso mais à frente, mas é oportuno citar esse versículo aqui, Apocalipse 16:16. Só adiantando, tá, irmão? Esse assunto a gente vai falar mais à frente, mas só adiantando. O que é que o texto diz sobre essa batalha? E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Esta batalha, que o Senhor já aqui usando o profeta Joel, será a batalha no vale de Megido, ou vale de Megido, lá, batalha do Armagedon. Anote aí e lê esse texto depois se você quiser. Zacarias 14, versos de 1 a 4, Apocalipse 16:16 e Apocalipse 19, 17 a 19. Estou citando esse texto para depois, se você quiser, você faz uma correlação. Zacarias 14, versos de 1 a 4, Apocalipse 16:16 e 19, 17 a 19. O que é que esse texto está falando? Quero que você compare. Compare esses textos aí. Tem tudo a ver com essa batalha que nós acabamos de mencionar. Mas atento para esse outro texto, estou já quase finalizando. O texto diz assim, Apocalipse 19 e 15, também é algo que está mais à frente, mas vamos trazer agora porque é cabível aqui. O texto diz, e da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então o texto vai mostrar aqui que Deus vai punir os ímpios. Aqui diz, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir as nações. Quem vai vencer a batalha? O anticristo ou Deus? Ora, claro que é o Senhor. Então, irmãos, outra particularidade. Essa batalha será uma batalha jamais vista sobre a face da terra. Será uma batalha, irmão, sangrenta. Vamos ao último versículo do texto. Só falando para os irmãos aqui que esse relógio aí está adiantado 10 minutos, viu, irmão? Eu não sei quem foi abençoado que adiantou aí 10 minutos. Tem que atrasar. Então vamos ao outro versículo do texto. Versículo 20 na parte A. E o lagar foi pisado fora da cidade. O que é que o texto está falando aqui? Está falando que essa batalha não será na cidade de Jerusalém, será fora da cidade. Isto é, será
no local que nós aqui já conhecemos, já falamos, Batalha do Armagedon. Então esse texto é mais uma referência à Batalha do Armagedon. É o lugar onde o Senhor vai punir os ímpios. Mas as uvas maduras, já falamos aqui, serão as nações ímpias, né? Que serão pisadas no lugar de Deus. Então essas uvas maduras que serão pisadas serão as nações que, confederadas pelo anticristo, serão derrotadas. As nações serão derrotadas, viu, irmãos? Então perceba no texto que não será vinho derramado. No lagar do agricultor, quando ele prensava as uvas, saía vinho. Mas nesse lagar de Deus, o que é que vai sair? Sangue, irmão. Sangue, muito sangue será derramado. Então perceba que não será vinho que escorrerá dessas vinhas, e sim muito sangue. O versículo 20, na parte B, diz: e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estados. Vou explicar isso aqui. Os irmãos, todo mundo aqui já viu um cavalo, né? Onde é que fica o freio do cavalo? Na boca do cavalo, né? Quando o cavaleiro puxa ali, o cavalo para. Por quê? Porque ele leva uma pancada no céu da boca, aí ele para. Agora imagine o sangue chegar na altura onde estão os freios dos cavalos. É claro que isso aqui é uma hipérbole. Os irmãos sabem o que é uma hipérbole? Alguém se lembra? Língua portuguesa, né? Figura de linguagem. Significa o quê? Um certo exagero, né? Um certo exagero, né? Mas aqui é só para Deus mostrar que quando ele fala que o sangue vai chegar aos freios dos cavalos, significa o quê? Que haverá muito derramamento de sangue. Milhões de pessoas morrerão, soldados, combatentes morrerão, civis e militares vão morrer nessa batalha do Armagedon. Porque praticamente, irmão, as nações do mundo todo, você sabe a força que tem um exército? Olha o exército da China, o tamanho do exército da China, o tamanho do exército da Rússia e de outros exércitos. Imagine todos os exércitos do mundo, com toda a aviação do mundo, com todos os navios, enfim, instrumentos de guerra, carros de combate, todos vamos destruir Israel. Ou é agora ou nunca mais, instigado por Satanás para destruir. Muitos exércitos irão para lá, mas lá milhões morrerão. Por quê? Porque Deus vai pisar o lagar. É Deus que vai destruir eles. Então será uma batalha com muita morte. Mas o texto diz: pelo espaço de 1.600 estádios. Esse estádio aqui, só para mostrar aos irmãos, vai mostrar que o rastro de sangue, a mortandade será tão grande que ela vai chegar praticamente a, sabe quantos quilômetros de extensão? 296 quilômetros. 296 quilômetros será, digamos assim, esse derramamento de sangue. Vai ser uma batalha grande, uma grande batalha, com muitos, milhões, milhares de vidas sendo ceifadas. Então milhões de pessoas morrerão. E os irmãos sabem que com as guerras vem a fome, vem as doenças, vem falta de alimento, desabastecimento, carestia, etc. Não é verdade? Então explicamos isso aqui aos irmãos. Um pouquinho mais para frente, sobre essa batalha do Armagedon, eu encontrei no livro, os muçulmanos, seguidores do islamismo, eles chamam a batalha do Armagedon de a mãe de todas as batalhas. A mãe de todas as batalhas. Os muçulmanos, vai ser a maior guerra, vai ser essa. O rastro de sangue, irmão, desta batalha será muito extenso. Muito sangue será derramado, porque o texto diz, pelo espaço de 1.600 estádios. Isso equivale a 296 quilômetros. Porque um estádio é 185 metros. Um estádio é uma medida. Aí você multiplica por 1.600, dá 296 quilômetros. Quem sai daqui, para você ter uma ideia, daqui para Mossoró são 278 quilômetros. Imagine 278 quilômetros, aí você caminha mais 16 quilômetros para dar 296. Eu pergunto, é perto? Será uma extensão grande de muito sangue, muitos corpos, milhares, milhões de pessoas morrerão. Por isso que a Bíblia diz aqui que o sangue chegará aos freios dos cavalos, nessa extensão desta batalha. Conclusão, amados irmãos,
Temos a certeza de uma coisa: o tempo está esgotado, Jesus está às portas, viu, irmãos? Não estamos esperando isso aqui ocorrer conosco, porque nós estaremos na glória com Jesus. Amém? O mundo que rejeita Cristo está à beira da destruição, está caminhando para isso. Se não se arrepender, irá caminhar para isso. O que é que eu digo para aqueles irmãos? Mantenha-se fiel e zele pelo seu testemunho. E outro que eu ia falar hoje, já estou falando agora aqui. Quem tiver Netflix aqui, o meu conselho é que não cancele. Hoje eu cancelei a Netflix. Alguém viu a mensagem que eu postei? Postei para muita gente: cancele a Netflix. Sabe por quê? Porque eles vão lançaram, né, recentemente agora, dia 3 de dezembro, um filme chamado A Tentação de Cristo, a primeira tentação de Cristo. Aí eles colocam lá um Jesus gay, comemorando seus 30 anos. Aí encheu o filme de gay. Os gays que estavam no armário foram fazer o filme, ou atores aí, né, que se identificam. E aí, eu era assinante até hoje, cancelei, porque não vou mensagem anticristã. Eu cancelei, e muita gente, eu mandei para os pastores, mandei para os meus grupos de irmãos aí. Quem tiver Netflix, cancela, irmão, porque realmente a gente não pode se associar a isso, a gente não pode fomentar, a gente não pode investir no mal. A pessoa fazer um filme mostrando Jesus, um Jesus gay, né? Então isso é depreciar o meu Salvador e o seu Salvador, né? E para consubstanciar o que eu estou dizendo, Efésios 5:11, o que é que Efésios 5:11 diz? E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas. Não é obra infrutuosa? É obra das trevas, irmão. Denegrir a imagem do Senhor Jesus. Está lá pessoas gays com Jesus sendo gay, imagine só. Então o texto diz: e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes porém condenai-as. Condene essas coisas, irmão. Se você quiser continuar com a Netflix, aí é problema seu. Estou dando um recado: não invista nas obras das trevas, invista no reino de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Oremos ao nosso santo e maravilhoso Deus. Pai santo e amado, eu quero te louvar, Senhor, por esta ministração. Abençoa os corações dos nossos irmãos, abençoa nossas vidas, Senhor. Que sejamos fiéis testemunhas do Senhor, que possamos estar de pé, Senhor, diante de Ti, e que possamos, Senhor, ser todos nós aqui arrebatados e estarmos com o Senhor na glória. Obrigado, Senhor, por esta salvação tão gloriosa, tão perfeita, que nos isentará, Senhor, de todos esses juízos que virão à terra. Obrigado, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por linha procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, se me alegra pelo ao teu andar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo